Isaías capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e toda a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e me disse: Eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então me disse: Vai, diz a esse povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos e não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Senhor, até quando? E respondeu-me o Senhor: Até que sejam assoladas as cidades e fiquem sem moradores. Nas casas não fiquem quem habite, e a terra seja de todo desolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda assim ficam firmes, assim a santa semente é que será a firmeza dela. Amém? A palavra de hoje é essa. Eu quero orar pelo meu filho Emanuel. Ele está com a garganta bastante inflamada, está chorando bastante e com afta na língua. A Bruna teve que cuidar dele, e vocês que são pais aí sabem como o coração do pai fica quando você vê seu filho chorando toda hora. E o Emanuel é ruim de tomar remédio, que é uma beleza. Então, assim, tomara que Deus mude ele conforme ele vai crescendo. Mas eu quero orar por ele, e vamos orar também para que a palavra do Senhor fale conosco. Querido Senhor, eu apresento diante de Ti meu filho Emanuel. O Senhor sabe do que ele precisa mais do que eu. Senhor, não é meu filho, é Teu. Eu dou ao Senhor para que o Senhor cuide dele, que o Senhor cuide dessa enfermidade, que seja algo simples e comum na vida das crianças, que tudo ocorra bem, que o Senhor possa estender sua mão poderosa e curá-lo, tirá-lo dessa dor, e a mesma dor que aflige o meu coração e o da Bruna. Que o Senhor o ajude, que a sua mão poderosa esteja sobre nossa família. Senhor, eu oro também agora pela palavra, que o Senhor fale conosco, não porque eu sou bom, não porque ninguém aqui é bom, mas porque a sua palavra é perfeita, ela é infalível. Que ela não volte vazia, Senhor, mas faça tudo o que te apraz. Que a sua igreja ouça atentamente a sua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de mim e conceda que eu seja usado para edificar aquele que está caído, que eu possa ser usado para consolar aquele que está aflito, que eu possa ser usado para repreender aquele que necessita. Que nesse dia no qual nós celebraremos a ceia do Senhor, que todos nós estejamos unidos para ouvir a Tua palavra, conforme o Senhor assim deseja. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero falar
sobre o tema a verdadeira experiência espiritual. O cristianismo, a nossa fé cristã, em toda a sua história, desde o seu nascimento, é marcado por experiências espirituais. Vocês leem as Escrituras e sabem que do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o povo de Deus sempre viveu experiências espirituais maravilhosas. Algumas dessas experiências, elas são comuns. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós lemos que muitos filhos de Deus presenciaram a manifestação de anjos. Moisés viu anjo, Josué viu anjo. No livro dos Juízes, Gideão viu anjo. Era comum na antiguidade, no Antigo Testamento, algumas experiências serem idênticas. Assim como também outras experiências eram também podemos dizer assim, peculiares. Nem todos tinham a mesma experiência espiritual. Por exemplo, somente os profetas Elias e também o profeta Eliseu foram aqueles que no Antigo Testamento puderam realizar ressurreição de mortos. Elias, orando sobre um enfermo, sobre um morto, ele ressuscitou o filho da viúva. Eliseu, por sua vez, depois de falecido, atiraram um soldado morto sobre os seus ossos e o corpo veio a ressuscitar. No Novo Testamento, algumas experiências também se repetem. Por exemplo, o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo, eles fizeram aleijados se levantarem, foram curados. Porém, tiveram sinais únicos também no Novo Testamento. Podemos usar o Senhor Jesus como o exemplo máximo dessa experiência espiritual, aquele em cujos sinais e maravilhas excedeu em toda a história da terra. Ninguém na terra conseguiu fazer o que Jesus fez. O Senhor Jesus fez sinais únicos que nenhum dos apóstolos fez e que nenhum dos santos do Antigo Testamento chegou a realizar. Assim, somente Jesus, por exemplo, repreendeu uma tempestade e o mar se acalmou. Assim, somente Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, quando seu corpo já estava em estado de putrefação. Somente o Senhor Jesus abriu os olhos a um cego de nascença. Aliás, vários milagres, sinais incontáveis e exclusivamente realizados pelo Senhor Jesus Cristo. As Escrituras e também a história da igreja é repleta de experiências espirituais extraordinárias. Porém, apesar de que essas experiências, algumas delas comuns, idênticas, outras nem tanto e peculiares, elas têm em comum o propósito e os princípios. Via de regra, quase que sem dúvida alguma, todas as experiências das Escrituras, elas têm em comum propósito e princípio. Esse texto que nós lemos, Isaías capítulo 6, relata uma dessas experiências maravilhosas e peculiares. Isaías talvez seja o único a ter uma experiência como essa no Antigo Testamento. E nós vamos analisar, à luz desse texto, a verdadeira experiência espiritual. Visto que é comum em nossos dias as pessoas no nosso meio alegarem certas experiências espirituais. Nós vamos analisar esse texto e eu tenho como propósito que depois de pregar essa mensagem, você e eu possamos discernir o que é uma experiência verdadeiramente espiritual. Em segundo lugar, rejeitar a experiência alegadamente espiritual que não seja segundo as Escrituras. E em terceiro lugar, que você e eu, depois de analisarmos o texto, sejamos encorajados a buscar uma experiência espiritual mais profunda com o Senhor.
Muito bem. Em primeiro lugar, porque hoje é ceia, não posso me alongar aqui. A verdadeira experiência espiritual, ela ocorre em situações específicas. Guarde essa palavra. Situações específicas. Isaías, conforme o texto nos relata, começa esse capítulo 6, e o texto é detalhista, e as escrituras mostram esses detalhes para nós aprendermos com ele. O apóstolo Paulo diz assim, que tudo que foi escrito para o nosso entendimento e crescimento foi escrito. O texto começa e diz assim, que no ano em que morreu o rei Uzias. Isso é interessante. Por quê? Porque o rei Uzias, segundo nós lemos nas Escrituras, segundo Crônicas, capítulo 26, e segundo Reis, capítulos 15, versículos 1 ao 7, relata a pequena biografia desse rei. E a Bíblia diz que o rei Uzias era um homem temente a Deus. O livro dos reis é quase como o livro dos juízes. É como se fosse um livro que relata a balança de dois pesos. Porque, assim como no livro dos juízes, o povo de Israel, um período servia a Deus, e Deus os abençoava, eles venciam seus inimigos. Outro período passava quando um juiz falecia, e eles se apostatavam. E então eles começavam a servir outros deuses, então Deus levantava uma nação vizinha e castigava eles, e depois levantava alguém, depois do castigo, e servia a Deus. O livro dos reis é bem parecido com o livro dos juízes, embora seja bem posterior à época dos juízes. O rei Uzias, que Isaías diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, foi um rei piedoso. Foi um desses que o Senhor levantou nesse período de balança de dois pesos. Em um tempo em que o povo servia a Deus, quando o rei da nação era piedoso, a Bíblia diz que ele assentou no seu coração temer a Deus. Uzias era um rei piedoso. Isaías tinha conhecimento disso. O texto diz assim que o rei, ele colocou no seu coração buscar Deus e começou a fazer várias reformas, inclusive reformas espirituais no povo de Judá. E Deus começou a prosperar a vida de Uzias. E ele começou a conquistar terras em redor, e ele começou a vencer seus inimigos. Porém, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, o texto diz que depois de que Uzias já era grande, depois que ele já tinha conquistado várias nações e vencido várias batalhas, ele ensoberbeceu o seu coração e Uzias fez algo que não lhe era permitido fazer. Quando os sacerdotes estavam oferecendo sacrifício no templo, aliás, Uzias entrou no templo e tentou oferecer incenso. E o sacerdote disse, Uzias, isso não é permitido a você fazer. Aos reis não compete oferecer a adoração ao Senhor, mas aos sacerdotes segundo a ordem de Levítico. E o rei ensoberbeceu no seu coração, um homem de Deus, mas que caiu nesse pecado, e ele tentou oferecer sacrifício. Quando o sacerdote terminou de falar, a Bíblia diz que ele ficou leproso na hora. Ele foi ferido. Deus enviou uma lepra para castigar o seu servo. E ele viveu aproximadamente 10 anos separado do povo comum, e ele veio a morrer dessa lepra. Então Isaías, quando ele vai ao templo, provavelmente ele não ia festejando. O texto não transparece, mas fica claro que Isaías não havia ido feliz para o templo. Veja, morreu o rei da nação. Morreu alguém que temia a Deus. Provavelmente ele foi entristecido. Provavelmente ele foi machucado. Ele sabia pelas escrituras que quando um rei da nação era ímpio, o povo também seguia o mesmo caminho. Tanto é que ele viveu para ver o rei Acaz subir ao templo. E ele profetizou nos dias de Acaz e viu a impiedade de Acaz, porque Acaz foi um rei ímpio.
Então, Isaías, como profeta, ele já sentia as dores que viriam. Então, não era um momento comum. Não foi da noite para o dia que Isaías teve uma experiência como essa. Não se deve pensar que todos os dias Isaías via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uma verdadeira experiência espiritual, ela acontece em situações específicas. Existem peculiaridades, momentos particulares em que Deus resolve mostrar sua graça e o seu poder de maneira diferente. A primeira lição que nós aprendemos é que alegadas experiências espirituais constantes devem ser, no mínimo, vistas com suspeita. Não creio pelas Escrituras que essas alegações, que em tudo as pessoas estão envolvidas naquilo que eles chamam de espirituais. Vocês não conhecem esses irmãos que tudo para eles é espiritual? Qualquer coisa é o inimigo. Subiu o preço da carne, o inimigo está operando. Qualquer coisa, vê anjo a todo momento. Não é assim. Não é todo momento. Se Deus quisesse, ele faria assim. E pode acontecer de alguém, por exemplo, veja, por exemplo, Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Provavelmente, à luz de Deuteronômio, talvez ele tenha ficado 80 dias, sem comida e nem bebida. Talvez isso aconteça. Mas é uma situação rara. Moisés estava fazendo o que no monte? Recebendo a lei, as palavras de Deus. Então são em casos específicos. Não é comum todos os dias o Senhor manifestar uma glória especial, embora a glória de Deus esteja aqui sempre. Mas de maneira manifesta, aquilo que chama-se na teologia de teofania. É raro isso acontecer. Não se deve dar crédito a experiências que... Tem igrejas por aí que todo culto tem anjo. Todo culto tem anjo. Tem igreja aqui no Brasil que tem o culto dos anjos. Eu já vi pregador que ele sobe no púlpito e ele fica conversando com o anjo em pleno culto. Misticismo dentro das igrejas. Um amigo meu de Regente Feijó, ele me disse uma vez assim: João, veio um pregador aqui e ele trouxe uma mensagem sobre cura divina e depois ele disse assim, que agora os anjos estavam ao redor da igreja e ia acontecer uma cirurgia espiritual. E ele disse assim: João, eu me arrepio. Ele falou assim: a igreja esfriou, parecia que eu estava na Santa Casa. E ele falava assim: ó, o anjo X aqui e está fazendo a cirurgia. Aí as pessoas vinham, aí a pessoa começava a cair. Eu falei: meu irmão, repreende isso aí. Talvez esse teatro aí desses profetas, cirurgiões espirituais, seja um meio que o diabo está usando para desviar as pessoas da palavra de Deus. Cirurgia espiritual não transforma ninguém, transforma a palavra de Deus. Pessoas que todos os dias veem um anjo. Não é assim. As Escrituras não mostram assim. Uma verdadeira experiência espiritual, ela é peculiar e ela é específica. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim: eu tive visões do céu, que a um homem comum não é lícito falar. Eu vi coisas lá que eu não consigo falar. Eu pergunto para vocês, quantas vezes Paulo foi levado ao terceiro céu? Uma única vez. Uma única vez. Quantas vezes Elias foi levado ao céu? Uma única vez. Quantos mortos o Senhor Jesus ressuscitou depois de 4 dias? As Escrituras só relatam Lázaro. Então, experiências profundas, elas são específicas. Talvez isso seja um propósito de Deus para não deixar os crentes soberbos demais, confiantes demais. Mas elas são específicas. Pessoas que alegam todos os dias estar
numa plenitude que os cristãos comuns, criou esse termo, não podem estar, devem ser vistas com suspeita. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Somente há um, em quem a plenitude do Espírito habitou. E o apóstolo não diz assim, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. Nele sim cumpriu-se a plenitude do verbo encarnado. Somente esse, quando tocava em mim, saía virtude. Somente esse, a todo momento estava na plenitude. A nenhum dos apóstolos ele deu essa graça. Os apóstolos também adoeciam, os apóstolos também morreram de enfermidade, os profetas do Antigo Testamento também. E agora os crentes aí, toda hora tem anjo, toda hora tem fogo. Conheço pregadores que todo púlpito tem bola de fogo. Tem bola de fogo, mas só ele vê o fogo. Ninguém vê. Conheço pastores que toda hora tem milagre, toda hora tem cura. E eu creio em milagre, creio poderosamente que Deus pode ressuscitar um morto. Mas não é assim. Por que operam milagres todos os dias e eu nunca vi um curandeiro no HR? Lá nas moléstias infecciosas que eu visitei várias vezes. Por quê? Porque muitas vezes eles estão alegando experiências enganando as pessoas. E a grande maioria deles leva um cachê alto depois. Cuidado, irmãos. Verdadeira experiência espiritual é específica. Não é todo dia que o Senhor concede a alguém ressuscitar um morto. Nem nos apóstolos era assim. Em segundo lugar, a verdadeira experiência espiritual tem como propósito a glória de Deus. Preste atenção no texto. Isaías viu Deus no trono. A visão de Isaías é de Deus no trono, mas não é no trono comum. Isaías via Uzias no trono, Isaías viu Acaz no trono. Isaías sabia, eu vi a rainha da Inglaterra no seu trono, o rei da Suécia no seu trono. Nós vemos o presidente na cadeira presidencial, mas não era um trono comum. Isaías diz assim que eu vi o Senhor num alto e sublime trono. A visão aqui, ela é maravilhosa. Ela é tremenda. Se você medita nesse texto aqui, você delira. Você fica contemplando a experiência espiritual, porque ela é maravilhosa. Isaías viu uma experiência e ele ouviu os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E os anjos diziam também, toda a terra está cheia da sua glória. Guarde essa palavra, glória. Uma experiência espiritual verdadeira, ela vem para glorificar a Deus. Por que eu falo isso? Ela não vem para glorificar o ser humano. Ela não vem para dar crédito, para exaltar o profeta. Ela não vem para exaltar aquele a quem Deus está usando para operar uma cura, não. A experiência, ela vem para glorificar o Senhor. O texto diz claramente assim que a casa, a manifestação, o templo que Isaías viu e o trono que ele viu, a manifestação, enchia toda a casa. Isaías diz assim que apenas a beiradinha da roupa de Deus, a aba da sua veste, enchia o templo, o séquito. Isaías viu Deus numa veste real, uma figura. Eu não sei que cor que era o vestido santo, se era branco, se era vermelho, púrpura, carmesim, eu não sei. Mas dizem que apenas a sua aba, a beiradinha do seu vestido enchia todo lugar. Preste atenção. Isso para mostrar que não havia outro lugar ali no trono. Não tinha lugar. A casa estava cheia. Não havia lugar para outra personalidade ali. Somente o Rei dos Reis é que poderia ser glorificado ali. Não havia outro lugar. Não havia espaço. Não havia espaço para a glorificação e a vaidade humana. Não havia. Isaías viu o Senhor e do seu trono e a sua majestade enchia tudo.
Não havia nenhum alfinete sequer para a vaidade humana. Não havia. Todo lugar estava cheio. Todo lugar. Verdadeira experiência espiritual glorifica a Deus. Glorifica a Deus. E muitas vezes tende a exterminar a vanglória humana. Por isso que o profeta, que vocês vão ver conforme nós vamos descrever o texto, a reação que ele teve. Experiência espiritual que ensoberbece o ser humano deve ser vista com suspeita. Cristãos que contam suas experiências com soberba devem tomar cuidado. Eu conheço um irmão, aliás, conheci há algum tempo, até alguns anos que eu não vejo, que ele era bem místico, desses bem espirituais. Então tudo era o diabo. Furava o pneu do carro, é o diabo, impedindo de ir no culto. Não é o diabo não, foi um alfinete lá, você tem que ir no borracheiro, o demônio sai. Vai lá e conserta o pneu. Era muito espiritual. E ele alegava que quase toda semana ele via um anjo. Estava orando, tinha um anjo lá. Não sei porquê, mas tinha um anjo lá. E o duro é que, quando você confrontava esse irmão, muitas vezes ele estava errado, e eu fui um dos que percebi isso, junto com tantas outras pessoas, pastores maduros fizeram a mesma coisa. Ele não ouvia quem, por exemplo, ensinava a palavra. Ele se ensoberbecia. Ele achava que o fato de ele ter essas alegadas experiências dava para ele o direito de não ouvir ninguém. Então a experiência que ele tinha, ao invés de torná-lo humilde e ouvir e compartilhar o pensamento das pessoas, se repreendesse ou se fosse para lhe ajudar em alguma situação, ele não. Na visão dele, é o que tudo indica, ele estava num patamar elevado. Ele era outro patamar dos cristãos comuns. Então a experiência dele estava ensoberbecendo o coração dele. Diferente das Escrituras. As Escrituras mostram que a experiência ela tem que exaltar a glória de Deus e não a glória humana. Tem cristãos que contam suas experiências para esmagar os outros. Eles não contam, por exemplo, assim como o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus ressuscitou, se mostrou a Pedro, a Tiago e a Cefas, a João. E depois se manifestou a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive. E por último, depois a mim, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Olha Paulo descrevendo a experiência. Paulo diz assim, eu estou relatando isso aqui, mas eu não queria, eu nem sou digno, eu persegui a igreja. Os cristãos de hoje têm suas experiências e desprezam os outros. Você não vou conversar com você não ora 10 horas por dia igual eu não. Não, você nem fala em línguas. Você não. Está errado. Está errado. Se você receber uma experiência profunda com Deus, você acredita que é uma experiência profunda com Deus, eu não estou dizendo para você desacreditar da sua experiência, eu estou longe disso. A Bíblia mostra muitas experiências diferentes. Agora, se você está ensoberbecendo o seu coração, veja o que está causando em você. Pastor Hernandes Dias Lopes, pregando isso, eu já ouvi ele falando isso várias vezes. Tem cristãos que se Deus usar conforme usou os profetas e usou os apóstolos no Novo Testamento, provavelmente eles vão se ensoberbecer no coração, provavelmente eles vão chegar diante do espelho e cantar quão grande és tu. Provavelmente eles vão fazer a oração deles, vão terminar orando assim, louvado seja eu, glórias a mim, bendito seja o meu nome. Por quê? Talvez a experiência não seja verdadeira. Experiência espiritual verdadeira glorifica a Deus. Isaías viu a glória de Deus. Depois Estevão pregando, ele diz em Atos capítulo 7, Isaías falou de Jesus quando viu a sua glória. Quando viu a glória de Deus.
A glória de quem? Quando eu vi a glória do meu ministério. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do meu ministério. Não, eu vi ao Senhor. Os anjos cantavam, santo, santo, santo é Isaías. Não. Santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia do conhecimento do nome do Senhor. Isaías, não. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Do Senhor. Experiência espiritual glorifica o nome de Deus. Não há espaço em experiência verdadeira que glorifica o nome de Deus para a vanglória humana. Se uma experiência tende a causar exaltação humana, ela não procede de Deus. Manifestações alegadamente do Espírito que não glorificam a Deus são falsas. Não se enganem. Jesus diz assim em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não profetizamos? Em teu nome não operamos muitas maravilhas? E o Senhor Jesus lhes dirá abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Falsos profetas virão e farão sinais, e se possível for, disse o Senhor em Mateus capítulo 24, enganariam até os escolhidos. Não se engane, a besta de Apocalipse faz com que todos os que creem no seu nome. A besta de Apocalipse capítulo 13 ressuscita uma de suas cabeças. Não se engane. Paulo fala assim que Satanás se transfigura em anjo de luz. Diz que o anticristo é segundo a eficácia de Satanás com poderes e sinais. Poderes, milagres, que são falsos não porque operaram uma cura verídica, mas porque são falsos porque o seu propósito não é a glória de Deus, mas a glorificação do homem ou do diabo. Porque desvia o cristão do Senhor, tira ele da presença de Deus por causa de uma experiência. Então é falso quanto ao propósito. Experiência espiritual verdadeira, procedente de Deus, glorifica o nome de Deus. Isaías viu o Senhor assentado, exaltado, glorificado. Em terceiro lugar, a verdadeira experiência espiritual está associada com a santidade de Deus. Os serafins clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Eu estava ouvindo o Leonard Ravenhill, hoje à tarde, e ele disse assim, os serafins não estavam clamando, onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor Deus dos exércitos. Eles estavam clamando, onisciente, onisciente, onisciente é o Senhor dos exércitos. Não, eles estavam cantando santo, santo. Na língua hebraica, quando o escritor bíblico queria dar ênfase a alguma coisa, ele repetia. Ele usava um método de repetição. Quando não, os rabis, eles usavam figuras do cotidiano. Por isso o Senhor Jesus pregou, os seus discípulos escreveram por parábolas. Jesus não falava de coisas abstratas, de coisas lá que o telescópio Hubble descobriu. Não era isso. Lá da galáxia de nome XY. Não. Jesus falava do homem do campo. Jesus falava de coisas que o povo conhecia. Os hebreus, eles repetiam uma ideia para enfatizar aquela ideia. Para os filhos, para os netos, para os filhos, para as esposas, guardarem aquela característica. Os santos anjos na glória diziam para Isaías, e era como que eles quisessem que Isaías memorizasse isso na sua experiência. Deus é santo, santo, santo. O texto original, quando diz assim, e clamavam uns para os outros, traz o significado de várias coisas. Entre elas, conversa, diálogo, gritos. Se os serafins estivessem distantes, quem sabe eles gritavam a quilômetros de distância, santo. Se eles apareciam próximo ao trono de Deus, eles começavam, santo. Isaías não fala, mas o
Apocalipse de João, que relata uma experiência bem parecida com essa, nos capítulos 4 e 5, João vê a visão do trono de Deus. E lembrem que aqui os anjos cantam santo 3 vezes. Os teólogos cristãos dizem, talvez seja uma glorificação da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é um em substância, porém 3 em pessoas. E João, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, ao ver o trono, ele descreve o Senhor no seu trono, um trono sobre safira, glorificado. Ele vê o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ele vê os 7 espíritos que estão diante do seu trono, o Espírito Santo. Então ele vê a Santíssima Trindade no Apocalipse. E lá em Apocalipse capítulo 5, lá no versículo 8, no capítulo 4, versículo 8, os santos, que provavelmente são querubins, eles cantam quase que igualmente a esses serafins aqui. E eles dizem, santo, 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 3 vezes. É aquele que era, que é e que há de vir. Santo. Tanto a experiência de Isaías quanto a experiência do apóstolo é glorificando a santidade de Deus. Experiência espiritual verdadeira envolve a santidade de Deus. Quem se revela verdadeiramente para um cristão, verdadeiramente é um Deus santo. É um Deus santo. Quem estava se manifestando para Isaías não era o Deus dos cananeus. Não era Baal, por exemplo. Os cultos a Baal eram envolvidos em orgia. Eram envolvidos em pecados sexuais. Não era, por exemplo, Quemós, Deus do abominação, que os profetas dizem assim, eu também digo, dos amonitas e dos cananeus, os quais pediam sacrifício de crianças. Não era a falsa deusa dos filisteus e dos cananeus também, Astarte, que também eram cultos que envolviam prostituição. Não, toda essa idolatria, toda essa perversão cultural estava em alta nos dias do profeta Isaías, principalmente o culto a Baal. Baal era conhecido como o deus da fertilidade. As pessoas cultuavam Baal e praticavam uniões conjugais ilícitas. Mas o Deus que Isaías vê não é um Deus desses aí, banal, imundo, promíscuo, falso. Não, é um Deus santo. E para que Isaías não esquecesse, os seres clamavam e diziam, santo, santo. E por quanto tempo eles faziam isso? O apóstolo João diz em Apocalipse, que eles não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Eu não sei como funciona aqui, mas eu quero delirar nessa contemplação. Eu não sei se os querubins ensaiam para cantar santo. Os irmãos têm que ensaiar aqui quando vêm para o culto. Não sei se eles ensaiam. Será que os serafins dialogam antes de se apresentar diante do trono? Todos os dias eles estão lá, santo. Mas a voz deles não fica rouca. Não, João diz que eles não descansam nem de dia nem de noite. Então Deus criou esses seres e deu esse ministério para eles. Qual que é o ministério deles? Cantar, santo. Qual que é o ministério deles? Gritar, santo. Santo. Isaías, a experiência que você tem que estar envolvida na minha santidade. Não se esqueça, esse Deus que está no trono é um Deus santo. Santo. E aqui eu quero fazer 2 observações importantes. A primeira observação é que manifestações no culto da igreja, onde o povo de Deus está reunido, não o templo, mas a reunião dos santos, a igreja tem que santificar o nome de Deus. Culto onde tem confusão, o nome de Deus é santificado? Culto onde as pessoas só fazem barulho. Culto onde as pessoas se reúnem para comer, para ter entretenimento, para dar gargalhadas. Já tem pregadores que fazem piadas de cunho sexual no púlpito. E os irmãos ficam dando risada. A reunião dos santos tem que envolver a santificação, a santidade de Deus. Culto onde tem confusão não é um culto santo.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo dá um parâmetro de como o culto deve ser regido. Ele diz assim, ordem e decência. Faça feito tudo. Lá ele fala, tem línguas, tem salmos, tem cânticos, tem palavra, tem revelação. Faça-se tudo com ordem e decência. Uma vez eu estava num culto com jovens, no meio da palavra lá, da oração, ou do louvor, não recordo bem. Estava num banco, comecei, e na minha frente estava a minha irmã Ana Paula, como a Luana está ali. E tinha um sujeito, eu não vou citar o nome dele, em respeito a ele, é um irmão querido. E ele começou a ter essas manifestações aí, que eles dizem ser cheios do Espírito Santo. E ele começou a se debater. E ele abriu o braço assim, e ele bateu no banco assim, que todo mundo ouviu. E ele abriu o braço assim, ele deu uma abraçada que, se acerta minha irmã, ia nocautear na hora. Porque a Ana Paula é pequena e ele era mais ou menos o corpo do Luiz Fernando. Era, não é. E tem aproximadamente a mesma idade, um pouco mais. Então você imagina um cara do tamanho do Luiz Fernando dando uma abraçada a todo vapor numa menina que pesava 50 quilos. Ia ser nocaute do céu. Isso não é santidade de Deus. Tem que vigiar. Que espírito é esse? Alguém vai dizer, não, mas isso aí são manifestações pentecostais. Eu discordo. O Everson é pentecostal. Você acha que o Everson concorda com isso? A CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Conheço homens, e eu já vi alguns pessoalmente aqui em Prudente, quando eles vieram ministrar. Homens humildes e homens sábios na palavra, doutores. Homens como, guarde esses nomes, Elienay Cabral, Cláudio Honor Corrêa de Andrade, o tio do nosso amigo Abraão, o já falecido, de saudosa memória, Antônio Gilberto, teólogo das Assembleias de Deus, talvez uma das mentes mais brilhantes do nosso país. Todos eles creem nos dons espirituais e nenhum deles é a favor dessas coisas. E são eles que, por exemplo, fazem parte do conselho principal da Casa Publicadora das Assembleias. Então eles não aprovam essa coisa chamada reteté. Então, culto que tem bagunça não tem santidade. Essas experiências que desrespeitam a ordem e a decência do culto, a pregação da palavra, o entendimento dos irmãos, deve ser visto também com suspeita. Isso não promove a santidade. Segunda observação, falsos cristãos que não têm vida de santificação, mas alegam experiências espirituais, não merecem crédito. Preste atenção. Isaías viu a manifestação, mas a manifestação, ela não simplesmente ficou na contemplação. A manifestação que veio não foi simplesmente para fazer com que Isaías depois escrevesse e saísse relatando. Porque o texto diz assim, que depois que Isaías viu a manifestação, ele foi transformado. Porque depois ele viu o seu pecado e ele disse, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, convivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. E o texto não para aí. O texto não para no ai de Isaías. O texto diz assim, um dos serafins pegou a tenaz, é uma ferramenta parecida com o ferro que alguém usa para marcar um boi. Já viram a marcação? Hoje eu não sei se é assim, mas antigamente esquentava um ferro na brasa, tá na novilha lá, estava lá escrito. Esse Rodolfo entende isso aí, entende gado. Marcava o boi assim, no ferro quente. Entende animais, é a profissão dele. Então, o serafim pegou um pegador, vamos chamar assim, no braseiro, no altar do incenso, pegou uma brasa viva e na boca de Isaías. E disse assim, ó, isso tocou os seus lábios, purificou o seu pecado, tirou a sua iniquidade. Verdadeira experiência espiritual santifica quem a tem. Pessoas que dizem assim, eu vi anjo, eu vi aquilo. Eu tenho comunhão com o Senhor. E o fruto? E a transformação? Ontem eu vi a glória do Senhor. Uma nuvem, uma bola de fogo.
Eu vi o Senhor assentado sobre o arco-íris e depois começa a xingar. Mas transformou nada. Experiência espiritual verdadeira envolve santificação. Envolve santificação. Isaías foi transformado depois da experiência. Deus purificou a língua dele. Queimou a língua dele, que era cheia de piléria, de porcaria. Na verdade, há um grande perigo em pessoas que não são transformadas e que alegam experiências espirituais. Porque, como eu disse, pode ocorrer de o demônio operar sinais para enganar essas pessoas. E elas pensarem que nasceram de novo e não nasceram e serem enganados com falsas experiências. Não se engane. Milagre, sinal nenhum, é aprovação de conduta. O Espírito Santo que opera milagres é o mesmo que opera os frutos do Espírito. Uma experiência espiritual, para ser verdadeira, ela precisa estar envolvida em santificação. Ela procede de um Deus santo, portanto, ela santifica aqueles que verdadeiramente estão participando da plenitude da experiência espiritual. Em quarto lugar, a verdadeira experiência espiritual traz convicção de pecado. Convicção de pecado. Essa observação aqui, ela é clássica, ela é comum já. Mas eu vou fazer ela. Muitos pregadores, muitos escritores, comentaristas bíblicos já fizeram essa observação. No capítulo 1, no versículo 4, Isaías começa o seu ministério, começa escrevendo seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, e ele começa olhando para o estado da nação de Judá. E as palavras dele são essas: ai da nação pecadora, ai do povo carregado de iniquidade. O capítulo 5, que precede imediatamente esse que eu li, ele aparece, eu contei, talvez eu tenha contado errado, mas pelo que eu contei, aparece 7 vezes. 7 vezes a expressão ai. É uma expressão de lamento. É uma expressão de tratamento admirável em relação à prática pecaminosa do povo de Israel. Então, no capítulo 5, ai dos perversos, ai daqueles que mentem, ai daqueles que difamam o seu próximo, ai daqueles que julgam o órfão de maneira errada. Ai disso, ai daquilo, ai da nação. Mas quando Isaías tem essa experiência no capítulo 6, o ai dele muda. O ai dele já não é ai da nação. Já não é ai dos juízes ímpios. Ai dos vendedores que cobram usura. Ai dos bancos que cobram uma taxa altíssima. Não é. No capítulo 6, Isaías, depois que viu o Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido. Agora mudou. Trouxe convicção do seu próprio pecado. Agora Isaías já não dizia assim: ai do povo de lábios impuros. Não. Agora Isaías não se excluía da massa dos pecadores. Agora Isaías dizia: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio dessa massa de impuros lábios. Agora é ai de nós que somos um bando de lábios impuros. Uma verdadeira experiência espiritual, irmãos, traz convicção de pecado. Está aí um parâmetro para você analisar uma experiência. Que conhecimento do meu próprio pecado, não do outro. Não do pecado do juiz iníquo, não do pecado dos políticos, não do pecado do avarento, do fornicário, não. Ai de mim, eu sou pecador. Eu vi a Deus, ai de mim. Eu vi um Deus santo, olha quem sou eu. Convicção de pecado. Ela transforma. Isaías só via ao seu redor, mas quando ele viu Deus, o seu trono e a sua santidade, ele viu a si mesmo. Uma verdadeira experiência espiritual nos faz contemplar nossa pecaminosidade. Nos faz ver como que em mim habita algo ruim, a tendência pecaminosa. Se o Espírito Santo não refrear a minha natureza, eu peco.
Ai de mim, ele disse. Não ai do outro. Ai do Vanderlei. Ai do Pablo. Miserável. Não, ele disse, ai de mim. Ai de mim, João. Uma vez eu tive uma experiência com o Senhor, que eu acredito que foi uma experiência profunda. Não tive outra. E foi uma experiência quando eu caí em pecado. E naquela ocasião, depois de clamar por um bom tempo a presença do Senhor, ao orar, eu senti algo diferente no meu quarto. Eu senti como se o meu corpo, da ponta do pé ao meu pescoço, como que flutuasse. Ao mesmo tempo em que o meu rosto estava no chão. Porque eu só chamava misericórdia. Eu estava assolado. E depois de desfrutar essa presença diferente, maravilhosa, eu senti algo diferente. Parecia que ia aparecer um anjo no meu quarto. Eu sempre ouvi essas experiências e eu nunca duvidei delas. E creio, desde que elas cumpram um propósito específico. E eu pensei que ia manifestar um anjo. E eu lembro que eu orei, Senhor, não mostra não. Eu não quero ver um anjo, eu não quero ver nada aqui. Sabe por quê? Porque eu li as escrituras sobre a manifestação dos anjos. E todas as vezes que aparece um anjo nas escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento diz assim, não temas, não é? O anjo tem que dizer, o anjo aparece para Maria Madalena no dia da ressurreição, não temas. Aparece e diz assim, vocês buscam Jesus, né? Porque elas ficavam assombrados. Eles tinham medo de que o anjo trouxesse juízo. Quando Josué vê um anjo, ele se prostra diante do anjo. Quando Daniel vê um anjo, ele diz assim, ai de mim, meu Senhor, não ficou em mim força alguma. Então eu sabia desses textos. Então, quando eu senti um arrepio no meu corpo e uma presença diferente no meu quarto, eu fiquei com medo. Até porque eu lembrei que um anjo do Senhor, no livro do profeta Isaías, matou 185 mil inimigos assírios. Um só. Então imagina um anjo, eu pensava que se aparecesse era para trazer juízo sobre mim. Eu pedi para não manifestar nada. Eu tinha consciência do meu pecado. Eu tinha mais medo de Deus ali do que buscar qualquer aparição. Eu não pedi nenhuma manifestação e o Senhor me mandou. Porque eu sabia que eu estava diante de um Deus santo e que o meu pecado era impuro e feio e horrível. Então, manifestação espiritual verdadeira traz convicção de pecado. Tive uma experiência. Tá. E essa experiência serviu para quê? Fez você enxergar o seu pecado? Fez enxergar como você é pecaminoso? Se fez, meu irmão, você está dentro do parâmetro bíblico. Se não, trouxe o quê? Trouxe vaidade. Agora eu posso contar que eu vi um anjo. Não, cuidado com isso aí. Em quinto lugar, e daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, a verdadeira experiência espiritual nos capacita a cumprir nossa vocação. Uma experiência específica, profunda, por mais que seja, ela muitas vezes vem com o propósito de capacitar os crentes a cumprir o seu chamado. Isaías viu a manifestação da glória de Deus. Isaías viu os santos anjos cantarem a glória de Deus. Mas no versículo 8 ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, depois que foi purificado, porque ele diz assim, um dos serafins voou para mim, purificou meu pecado, e aí depois ele disse, depois ouvi a voz do Senhor. Quem enviarei? Ele ouviu o chamado. E somente depois da experiência ele disse assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Uma experiência profunda, ela vem muitas vezes para nos direcionar para fazer algo. Ela não vem à toa. Ela vem para Deus nos comunicar uma realidade de algo maior que Deus quer com a nossa vida. Nos capacita a cumprir nossa vocação. E preste atenção,
Muitas vezes, via de regra, não é fácil cumprir o chamado que Deus nos dá. Muitas vezes não é fácil obedecer à voz de Deus. Muitas vezes Deus comunica a sua verdade, seu propósito para nós, numa experiência, e não é fácil. Porque note que nos versículos 11 ao 13, preste atenção nessa palavra. Olha como é profundo esse texto. Isaías não vai pregar para um povo que está com o coração doce. Não é assim. Isaías não vai pregar num congresso, numa conferência, onde o povo está glorificando a todo tempo. Não é isso não. Isaías recebe uma palavra quando ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. É difícil a situação. Porque o Senhor diz, vai, e diz a esse povo, vocês veem, mas não entendem. Vocês ouvem, mas não percebem. O coração desse povo engorda, eles endurecem o coração, eles não vêm a ouvir e eles não vão se converter e ser sarados. Isaías é tão difícil e ele diz assim, até quando, Senhor? E ele diz assim, até que as cidades sejam assoladas. Ou seja, para resumir, até que eu descarregue o meu juízo sobre essa geração perversa. Eu pergunto para você, já pensou, Deus me chama? Já pensou se vocês fossem essa igreja aqui, esse povo? João, vai lá e prega na igreja Reviver. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Vai lá pregar para um povo de coração duro. Não, não é o caso de vocês. Vocês estão olhando e ouvindo a mensagem. Era pregar para um povo duro. Segundo a tradição, se é verdade, Isaías foi morto, cerrado ao meio, por pregar a palavra. A grande parcela não ouviu a mensagem dele. Isaías capítulo 53, o texto por excelência messiânico que profetiza a morte do Senhor Jesus, começa assim. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou? Isaías diz assim, eis-me aqui, me envia. E Deus diz, você vai pregar para quem não vai te ouvir. É fácil? Não é fácil. Não é fácil cumprir nossa vocação. Principalmente diante dos ataques que nós vivemos hoje, conforme nós falamos no retiro. Não é fácil. E quando falamos de vocação, por favor, abandonem o pensamento da Igreja Católica antiga e atual também. A Igreja Católica pegou a palavra vocação e aplicou simplesmente àqueles que serviam à igreja institucional, aqueles do clero. Então só era vocacionado padres, bispos, episcopos e o papa. Abade do mosteiro, freiras e monges. O resto era o laicato, o clero e os leigos. Os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, João Ecolompardio e todos os outros, eles desconstruíram esse mito. E principalmente depois do século XVI, uma geração que surgiu lá na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, os gigantes de Deus, chamados assim os puritanos. Eles desconstruíram essa ideia de que vocacionado é somente o pastor, o pregador. Não. Lutero mesmo dizia assim, uma empregada doméstica cozinhando o seu feijão, preparando o seu cordeiro, fiando o seu crochê, preparando o almoço, cuidando de uma penca de crianças, cumpre tanto a sua vocação quanto um pastor pregando. Então, ao mesmo tempo que eu prego aqui e cumpro uma vocação, um chamado para a palavra, a minha esposa cumpre o seu chamado e honra a Deus tanto quanto eu cuidando do meu filho doente em casa. Você amanhã no seu trabalho, você honrando a Cristo no seu trabalho, você está honrando a sua vocação, glorificando o nome de Deus, tanto quanto eu estou pregando aqui, não há diferença nenhuma. A única diferença é a função. E não há mais valor no serviço do pastor do que do trabalhador. Ambos são cristãos, ambos promovem a glória de Deus cumprindo a sua vocação. Então, uma verdadeira experiência espiritual capacita o cristão a cumprir sua vocação. Mulher cristã, você teve uma experiência de Deus? No que isso te tornou melhor no seu chamado? Te tornou uma melhor esposa? Te tornou uma melhor profissional? Te tornou um homem mais profissional, mais honrado, mais honesto? Um engenheiro e um pedreiro cumprem a mesma vocação quando servem a Deus com honra e glória. É a mesma coisa, não muda nada.
Então, a experiência espiritual envolve, nos capacita a cumprir nosso chamado. Independente de qual seja o nosso chamado, Deus dá essas experiências para que nós possamos glorificá-lo ali naquele chamado específico que Ele nos deu. Amém? Quero concluir dizendo que, diante do que eu disse, que você e eu possamos ter discernimento. Não aceitar qualquer experiência falsa que não esteja de acordo com as Escrituras. Agora, o fato de nós sabermos que muitas experiências aí não se encaixam no padrão das Escrituras, não significa que eu e você não devamos buscar uma experiência profunda com Deus. Busque ao Senhor. Se você se sente longe do Senhor, busque a Deus. Senhor, eu quero ter uma experiência espiritual maior. A Bíblia não condena, e ao contrário, encoraja. Sejam fervorosos no Espírito. Que você e eu possamos buscar uma experiência mais profunda com o Senhor. Amém? Vamos orar. E em seguida eu já convido os irmãos que vão servir a ceia, que venham aqui na frente. Pai, Senhor, nós te agradecemos. Nós te bendizemos. Obrigado pela sua palavra. E assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar à sua igreja. Que cada um de nós possa, Senhor, buscar, assim como o profeta Isaías teve essa experiência maravilhosa, que verdadeiramente exaltou o teu nome, que verdadeiramente o capacitou para aquilo que o Senhor o chamou, que o Senhor possa assim falar com a sua igreja. Que esses irmãos que ouviram a palavra, outros que vão ouvir, sejam capacitados e queiram buscar comunhão mais profunda com o Senhor. E se o Senhor assim quiser, dá-lhes uma experiência maravilhosa, que seja essa a sua vontade. Mas que cada um de nós queira mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te glorifico em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.